Olá pessoal, tudo bem? Eu, Robson, já com vocês. Eu vou fazer uma aula falando sobre, novamente, escala diatônica. Eu falei em outras aulas sobre escala diatônica, sobre graus. A escala diatônica se divide em 5 tons e 2 semitons. E aqui vamos esmiuçar a formação da escala diatônica a partir da escala geradora. Todas as escalas são geradoras a partir do Dó, né? Elas são geradas a partir do Dó. Então, o formato de 5 tons e 2 semitons se mantém em todas as escalas maiores a partir do Dó maior. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, mostrando como tudo se origina, tudo começa a partir do Dó maior, e a partir daí nós temos as escalas com sustenidos e as escalas com bemóis, seguindo o mesmo raciocínio dos intervalos, né? Terceiro para o quarto, semitom, falei isso em outra aula. Sétimo para o oitavo, semitom. Só que hoje eu vou falar só sobre o sustenido, ok? Então vamos começar pela escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então nós temos aqui a escala de Dó. Escala de Dó maior. Então todas as escalas maiores, como eu falei, se originam a partir daqui. É o mesmo modelo, né, de distribuição dos tons, distribuição dos semitons. Então nós temos 5 tons e 2 semitons. Então esse é o modelo 5 tons e 2 semitons. Onde se encontram os semitons? Os semitons nós encontramos do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo. Isso já não é novidade, na verdade. Já falei muitas vezes isso. Terceiro para o quarto, sétimo para o oitavo. Terceiro para o quarto, sétimo para o oitavo. Quando eu divido a escala em duas partes, aí eu tenho o primeiro tetracorde, e o segundo tetracorde. Tetracorde, né? 4 notas, certo? Nesse primeiro grupo, primeiro tetracorde, segundo tetracorde, beleza? Então, nós temos um semitom no final do primeiro tetracorde e outro semitom no final do segundo tetracorde. Então, aqui, semitom, semitom. Maravilha? Então, o que é que eu vou fazer a partir daqui para encontrar os outros semitons? Ou melhor, as outras escalas, né? Então, eu vou pegar esse segundo tetracorde, vou passar para uma nova escala. Ela vai começar uma nova escala. Então, o segundo tetracorde vai passar para aqui agora como primeiro tetracorde. Então, ó, esse segundo tetracorde, eu vou repeti-lo aqui, que poderia ser em outra altura, poderia ser no sol grave, não tem problema, não vai perder a lógica. Então, ó, Sol, Lá, Si, Dó, que era segundo tetracorde, está agora como primeiro tetracorde. Se eu começo no Sol, então uma escala começa pela sua tônica e vai até a sua oitava. Tem autores que eles consideram até o sétimo grau, né? Aí vamos considerar até a oitava, ok? Vai ficar mais prático para resolver essa questão dos usos dos tetracordes. Então, se eu comecei com o Sol, eu tenho que ir até o Sol. Pronto, aqui comecei com o Sol. Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol. Beleza? Maravilha? Então nós temos a escala de Sol. Começou com Sol. Escala de Sol. Vê que interessante. Escala de quê? De Sol maior. Aqui é a escala de Sol maior. Qual é a tônica? Sol. Escala de Sol, a tônica é Sol e o tom também é Sol. Show de bola? Então aqui, ó, nós vamos manter aqui o semitom do terceiro para o quarto. Você vê que terceiro para o quarto, primeiro semitom já está correto. Porém, no segundo tetracorde, que é o primeiro tetracorde, aqui é o segundo. Veja que eu inverti, o que era segundo ficou primeiro. Encontramos a escala de Sol. O primeiro semitom, certinho, Si, Dó. Já o segundo semitom, o primeiro semitom certo, já o segundo semitom não está tão correto.
Por quê? Porque eu tenho que ter um semitom aqui, ó. Aqui tem que ser um ST, semitom. E você vê que de Fá para Sol não é um semitom, é um tom, né? E aí, se alguém tiver dúvida com relação a essa questão, só é olhar as aulas anteriores. Eu tenho uma aula anterior que explica melhor essa questão do encontro dos semitons, tá certo? Eu falo um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu já estou um passinho à frente. Aí, para resolver o problema, eu coloco aqui o sustenido. Então, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. É por isso que no Sol, a escala de Sol, tem esse sustenido. Não sei se você já parou para pensar, por que a escala de Sol tem um sustenido? Isso vem de onde? Então, você já acabou de descobrir que para seguir a sequência, permanecer a sequência distribuição dos semitons, distribuição dos tons, nós temos que ter na escala de Sol esse Fá sustenido. Eu continuo com semitom terceiro por quarto, final do primeiro tetracorde, e semitom no segundo tetracorde, no sétimo para oitavo, que é o final do segundo tetracorde. Ou seja, os semitons são encontrados nos finais dos tetracordes, no fim dos tetracordes. Tetracorde, quatro notas. E um tetracorde entre um e outro é separado por um tom. Então aqui, ó, eu tenho entre um e outro um tom. Aqui eu tenho entre um e outro um intervalo de um tom. Então, escala do Sol. Seguindo esse raciocínio, eu vou continuar. Eu venho dividir, novamente eu vou começar uma nova escala. Então eu pego o segundo tetracorde, e vou novamente passar ele para cá, com uma nova escala, uma nova tônica, um novo tom, ok? Então, Ré, aí eu coloco aqui embaixo, Ré, Mi, Fá, Sol. Se eu comecei com Ré, eu tenho que ir até Ré, tônica a tônica. Então, qual é a escala? A escala de Ré. Qual o tom? Tom de Ré. Então, tônica, Ré, escala de Ré. Tônica, Ré, escala de Ré. Maravilha? Então vamos lá. Repetindo o tetracorde. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Eu repeti, ó. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. A partir daí eu vou continuar a minha escala, completando a escala, certo? Ou seja, grau conjunto. Então aqui eu venho, divido em dois tetracordes. Primeiro tetracorde. Segundo tetracorde. Veja que eu repeti o sustenido, né? Logo a escala de Ré. No primeiro tetracorde já tem o sustenido, ok? E agora eu vou resolver, que resolve aqui, né? E agora eu vou resolver esse aqui. Colocando o quê? O sustenido aqui. Porque se você olhar aqui, Dó para Ré, tom. Eu marquei só os semitons. Então o resto é tom. Dó para Ré, tom. Então se ficar Dó natural aqui, vai ser tom. Mas nós queremos o quê? Semitom. Por quê? Porque terceiro por quarto, ST. Sétimo por oitavo, ST. Terceiro por quarto, semitom. Sétimo por oitavo, semitom. Então encontramos a escala de Ré. Com os sustenidos que precisa. Por que a escala de Ré tem dois sustenidos? Exatamente o que você acabou de descobrir. Para manter o modelo da escala padrão. E aí você vai destrinchando aqui os graus. Outra coisa importante dessa questão da escala. Não é só saber que é de Ré a Ré, mas você vai destrinchando, entendendo melhor essa questão dos intervalos dos graus da escala. Então aqui, ó, Fá e Dó. Você veja aqui, o Sol, escala de Sol, escala de Sol. Você tem aí um sustenido, que é o Fá sustenido, mas a escala é de Sol. Depois fomos para a escala de Ré, que temos dois sustenidos, Fá e Dó, mas a escala é de Ré, ok? Então, usando esse raciocínio, nós iremos para usando a mesma proposta para a próxima escala, que é o quê? Pegar o segundo, jogar para primeiro. Pegar o segundo, jogar para primeiro. Pegar o segundo o quê?
tetracorde e jogar para primeiro. Então esse aqui que começa com Lá, Si, Dó sustenido e Ré, eu vou começar aqui, eu posso com Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Primeiro o que? Tetracorde. Aí se eu comecei com Lá, tom de Lá, escala de Lá, qual a tônica? Também é Lá. Vê que legal, né? Lá, Si, Dó sustenido, Ré. A tônica é Lá. A escala é a escala de Lá. E o tom também é de Lá. Moleza, né? É fácil demais. Então eu continuo aqui, ó. Por que eu continuo? Porque eu tenho que dar continuidade à escala. Se eu começo com uma nota qualquer que seja, eu tenho que ir até a oitava dela. Qualquer que seja, né? Essa é a proposta inicial. Ok? Nossa, mas vai ser sempre, eternamente assim? É lógico que não. Só que no princípio do fundamento, né? Dos fundamentos, nós trabalhamos assim para ficar uma coisa mais didática, mais compreensível, ok? Então vamos lá. Eu repeti o sustenido, na verdade eu não repeti, eu vou repetir agora. Qual foi o primeiro que apareceu? Fá aqui e Fá aqui. Então vamos Fá aqui. Qual foi o segundo que apareceu? Isso é importante. O segundo foi, o primeiro foi Fá, o segundo foi Dó. Então, o primeiro foi Fá, o segundo foi Dó. Repetir os sustenidos anteriores, certo? Então, vamos lá. Semitom aqui, certo ou errado? Tá certo. Dó sustenido Ré. Dó sustenido Ré. O semitom está correto. Aí, Sol e Lá. Se eu voltar um pouquinho, eu vou ver que o Sol Lá é tom. Por que tom? Porque eu só marquei os semitons, ó. Até agora eu só marco os semitons. Então, aqui para resolver, eu tenho que subir o semitom, tá? Sol sustenido Lá. Logo eu tenho o quê? Um ST. ST de semitom. Maravilha? Então, a escala de Lá, eu tenho quantos sustenidos? 3. Aqui eu tenho um sustenido. Aqui eu tenho 2 sustenidos. E aqui eu tenho 3 sustenidos. E continuo fazendo, né? A primeira escala foi Sol, 1 sustenido. A segunda escala foi Ré, 2 sustenidos. E a terceira escala foi Lá, 3 sustenidos. Toda escala maior de Lá vai ter 3 sustenidos? Escala diatônica, modo jônico? Sim. Toda ela. Existe outra escala de Lá? Existe uma infinidade de outras escalas. Que não daria para falar nem 5 tipos dela agora, 5 tipos. Porque assim, e também vai confundir, entende? Você tem que dominar as diatônicas maiores para daí ser o próximo passo. Mas que existem outras escalas. Existem outras propostas a partir de Lá, com 3 sustenido, ou com menos sustenido, ou com mais. Mas a diatônica maior de Lá é exatamente isso. Maravilha? Aí vou fazer a mesma coisa, vê como é legal, isso é muito bom de fazer. Eu adoro fazer isso. Mi, segundo tetracorde, fui para primeiro, comecei com Mi. Se eu começo com Mi, eu vou até o quê? Eu vou até Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Fechei aqui. Aí vou fazer a mesma coisa usando os tetracordes. Primeiro tetracorde e segundo tetracorde. Aí vou fazer o quê? Vou repetir os sustenidos anteriores. Qual foi o primeiro sustenido que apareceu? Foi o Fá. Então vamos lá. Fá. Vou colocar pequenininho aqui. Fá. O segundo foi o quê? Fá. O segundo foi Dó. Fá, que já veio do anterior, e Dó. Fá, Dó é o segundo sustenido que aparece. Então o terceiro sustenido que apareceu foi no Sol. Aí eu vou aqui e coloco Sol. E vou repetir. Essa sequência em que eles aparecem é muito importante. Qual o primeiro que aparece? É o Fá sustenido. Qual o segundo que aparece? É o Dó sustenido. Qual o terceiro que aparece? Sol sustenido. Fá, Dó, Sol. E agora vai aparecer qual? Esse Sol Lá já está resolvido. Porque, ó, Sol Lá, ST. ST. Agora vamos resolver aqui, ó. Ré, Mi. Se eu voltar lá para o início, eu vejo que Ré, Mi é tom. Vocês nem desenhar aqui o teclado feito eu fiz nas aulas anteriores. Tem aulas anteriores que eu desenhei um teclado para você perceber que
que onde tem a tecla branca pegado é semitom. Não tem a preta. Quando tem a preta é tom. Fiz isso aí. Aqui não é necessário mais. Então, ó, Ré, Mi, tom. Então eu coloco o quê? O sustenido aqui e resolvi o ST. Ou seja, aqui nas escalas com sustenido, eu vou sempre colocar alteração no sétimo grau. Eu vou fazer o quê? Sempre colocar alteração no sétimo grau. Sempre no sétimo grau. Certo? Então, eu vou colocar onde nessa alteração do sustenido? No sétimo grau. No sétimo grau da escala. No sétimo grau significa dizer, na sétima nota. Né? Ó, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau. Eu vou colocar depois da nota? Não, eu coloco antes da nota. Certo? O sustenido aparece sempre antes. Ou seja, sustenido e coloco a nota que eu quero. Maravilha? Então aqui resolveu semitom do terceiro para o quarto e semitom do sétimo para o oitavo. Terceiro para o quarto, sétimo para o oitavo. Terceiro para o quarto, sétimo para o oitavo. São onde encontramos os semitons da escala diatônica maior. Maravilha? E aqui, o padrão aqui se manteve. Se manteve. 5 tons, 2 semitons. 5 tons, 2 semitons. Maravilha? E aqui eu faço novamente a mesma coisa. Já está acabando já. Tá? Está quase acabando. Isso aqui é importantíssimo para você, como eu falei no início, você dominar melhor a questão dos intervalos, entender melhor essa questão dos intervalos da escala. Por exemplo, vai ter escala que tem um sustenido, vai ter escala que tem 2, vai ter escala que tem 5. Essa distribuição dos sustenidos é importante. Para quando você entrar em acordes, você saber o porquê ali tem um sustenido e outro não tem. Por que tem um bemol naquele acorde? Entende? Então, se você entender bem a escala, vai entrar bem em acorde. Toda música tem acorde, tem? Verdade ou não? Toda música tem acorde, toda música tem escala. Não, mas tem um canto gregoriano ali que não tem acompanhamento. Não, mas 99% das músicas tem acordes, harmonia. E um canto gregoriano, mesmo não tendo ali alguém tocando uma base, mas segue um raciocínio harmônico. Ou seja, não está longe disso aqui, não foge a escala, seja essa ou seja outras. Então, quanto mais você entende disso, melhor para você. Entendeu? Você vai ficando uma coisa familiar, a sua compreensão vai ampliando, isso ajuda bastante na sua base. Então, vamos para a próxima escala, ok? Então, aqui é a escala de Mi. Aqui eu tenho um sustenido, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4 sustenidos. Maravilha? Então, fazendo esse mesmo raciocínio, segundo tetracorde voltando para cá, começando com o primeiro, vou fazer aqui embaixo. Si, Dó, Ré. Deixa eu colocar esse Si novamente, fazer ele bonitinho aqui. Si, Dó, Ré, Mi. Se eu comecei com Si, vou até o Si. Aí essas aulas são aulas, embora básicas, né? São aulas assim para quem está começando mesmo, quer tirar alguma dúvida sobre a formação dos tetracordes. Aí tem gente que ainda tem dúvida com relação às notas. Se você tem dúvida com relação a essa nota, ela está abaixo da primeira linha, e na verdade está no segundo espaço, primeiro espaço, segundo. Eu tenho aulas anteriores que falam só sobre espaços suplementares inferiores e superiores. Então vamos lá, vou voltar aqui com os sustenidos. Qual foi o primeiro sustenido? Fá sustenido. Qual foi o segundo? Dó sustenido. Fá, Dó. Vamos lá, Dó. Qual foi o terceiro? Fá, Dó. O terceiro foi Sol, sétimo grau. Vamos lá colocar o Sol. Qual foi o quarto? Ré. Lembra que a gente altera sempre o sétimo? Sempre o sétimo. A partir desde aqui que vamos trabalhando sempre, movimentando, alterando, que na verdade foi um movimento, né, que subiu o semitom no sétimo grau. Maravilha? Então, ó, Fá, Dó, Sol, Ré, coloco aqui, ó, sustenido antes, e agora
o sétimo grau, que vai ser Lá. Vamos dividir aqui em dois tetracordes. Primeiro tetracorde, segundo tetracorde. E aí encontramos a escala de Si. Você vê que aqui o semitom está correto e aqui também está. Escala de Si. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quantos sustenidos tem? Quantos sustenidos tem a escala de Si? Aqui eu tenho 4 sustenidos. Então aqui, ó, escala de Si. 5 sustenidos. Olha que legal. É importante saber que a escala começa com a sua tônica, já falei. É importante saber que a escala vai até a sua oitava, também já falei. É importante saber que a escala, nesse contexto aqui, se divide em duas partes, 2 tetacordes, que eles são divididos e na sua divisão, do terceiro para o quarto grau, ST, tá? Sétimo para o oitavo, ST. E aqui você faz isso na prática, você vai se familiarizar mais com a escala. Se você fizer isso a punho, você vai ter uma compreensão bem diferente de você apenas ver eu fazendo isso aqui. Aí eu peço para todos os meus alunos enviarem esse exercício a punho, entende? E sempre fica alguma dúvida, porque como você vai fazer, qual a melhor maneira de aprender a fazer? Eu acredito que seja fazendo, na prática. Só olhando não vai resolver muita coisa, entende? Você vai ter 200 aulas e você não vai fazer nenhuma prática, logo você vai esquecer e já foi. Na prática você fixa, você consegue amadurecer essa sua compreensão, digamos assim, e a prática é a melhor maneira de você aprender qualquer coisa, certo? Então, assista a videoaula, deixa as dúvidas lá no canal, mas eu não terminei não, eu ainda vou continuar, tá? Só estou dando, uma pincelada aqui que essa prática aqui é fantástica. Você pode até não fazer, mas se você fizer, você vai para o próximo nível. Porque essa teoria aqui, feita na prática, a punho, pode ser um programa, lógico, um programa de edição, de partitura, mas você tem que fazer. Depois, você quando for para o instrumento, seja qual for o instrumento, seja teclado, seja um piano, seja um violão, uma guitarra, uma flauta transversal, um saxofone, enfim, você vai usar essas escalas aqui já com outra perspectiva. Quando você for entrar, como eu falei mais atrás, nos acordes. Porque o acorde de Mi tem sustenido, e agora? Né? Então tudo começa um pouquinho atrás, começa exatamente aqui, tá? Então, para fechar nossa aula, só tem 2 escalas. Para fechar, com chave de ouro. Vou fazer pequenininho aqui. Deixa eu ver se dá para fazer aqui pequenininho. Porque aqui nós não temos edição, tá? Aqui é tudo feito na hora. Não temos tempo para ficar fazendo edição. Emenda aqui, emenda ali. Então vamos lá. Escala de Si. Segundo tetacorde para primeiro. Aí quer dizer Fá, Sol, Lá, Si. Então Fá, Sol, Lá, Si. Se eu comecei com Fá, e aí eu vou colocar já o sustenido, eu vou até o Fá. Eita, isso aí eu já sei. Ah, maravilha. Então vamos lá. Primeiro sustenido Fá, segundo Dó, terceiro Sol, quarto Ré e quinto Lá. Ou seja, o sustenido que tem no sétimo grau. Ó. Essa é a dica. Esse é o pulo do gato, com alteração no sétimo grau, certo? Aqui, ó. Alteração no sétimo grau, alteração no sétimo grau, alteração no sétimo grau, alteração no sétimo grau, alteração no sétimo grau. Maravilha? Veja como vai facilitando a coisa. Vou repetir os sustenidos, né? Anteriores aqui. Aí, ó. Que vem o Fá, depois o Dó, depois o Sol, depois o Ré, depois o Lá. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Vamos lá. Fá sustenido, Fá sustenido. Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. Como eu falei várias vezes, qual é o grau que alteramos? É o sétimo grau. Então aqui, ó. Mi sustenido. Aí eu ouvi um boato, já ouvi isso algumas vezes. Não existe Mi sustenido. Não existe Si sustenido. Aí isso é um bate-papo para outra
outra ocasião, maravilha? Mas Fá sustenido, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Mi sustenido e Fá sustenido. Escala de quê? De Fá sustenido. Não é escala de Fá, porque escala de Fá é outra coisa. Escala de Fá sustenido. Tem quantos sustenidos? A anterior tinha 5. Essa escala de Fá sustenido vai ter 6. Teoricamente, nós temos 12 escalas com sustenido. Poderíamos fazer escala com até 12 sustenidos. Só que na prática isso não é prático. Então ficamos com 7. Na outra aula, em outro momento, nós vamos falar sobre esses outros semitons, que no caso vão ser os bemóis. Aí vai completar os 12 sons, que são 7 notas, mas temos 12 sons. Então na prática é o quê? É 7 sustenidos. 7 bemóis. É o prático que funciona. Agora, teoricamente, a gente pode viajar com mais sustenido. Maravilha? É bom saber disso? É bom saber. Agora, a última escala. A última escala. Vamos lá. Vou fazer aqui a pauta. 5 linhas e 4 espaços. Quem tiver com dúvida, deixa aí nos comentários. Vou também enviar, para quem solicitar, um PDF com exercício de fixação, porque você vai fazer isso aqui à mão, só que tem mais coisa, entende? O primeiro passo é fazer isso aqui à mão, seja no editor ou na mão a punho, e depois tem os outros níveis para aprofundar a compreensão, aumentar a vivência. E para acabar aqui, ó, primeiro tetracorde, segundo tetracorde. Coloquei o segundo para primeiro tetracorde, então eu vou repetir aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá. Vou colocar aqui Dó, Ré, Mi, Fá. Se eu comecei com Dó, exatamente, eu vou até onde? Eu vou até o Dó. Maravilha? Então, ó, Dó. Repetir os sustenidos todos anteriores, que estão no sétimo grau. Sétimo grau, Fá, foi o primeiro. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, veja que está no sétimo. E agora vai ser o Si. Então vamos lá. Primeiro tetracorde, segundo tetracorde. E aqui eu repito todos os sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Os anteriores, tá vendo? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. Finalizando, eu coloco no sétimo grau. Escala de quê? Dó sustenido, com 7 sustenidos. Tem 6 sustenidos. Aqui tem 5 sustenidos na de cima. Ficou bem cheio de coisas. Se você veio seguindo o raciocínio, você vai chegar aqui bem. Certo? Escala Dó sustenido, 7 sustenidos. Então, quem chegou até aqui, maravilha, parabéns, certo? Essa aula aqui, faz tempo que eu quero gravá-la, é importantíssima essa aula, tá? Então, espero que eu tenha ajudado, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, como eu falei, deixe nos comentários, dê um like, interaja conosco e um abraço, até a próxima.